Geralmente, gente, as coisas mais profundas, elas são enigmáticas. Por quê? Porque a gente não entende só com a mente, a gente entende com o coração. Por isso que o portal é o coração. Eu fiz questão de colocar essa chavinha ali na cor verde, que é a cor do chakra cardíaco, que a gente leva aquela informação para o coração. E aí é que é o entendimento. A gente conecta a mente com o coração, para poder alinhar. Não é para entender nem só com a cabecinha, nem só com o coração, é os dois juntos. Ok? De vítima a mestre, gente. Por que de vítima a mestre? Porque até então a gente está sendo levado pelo sistema, que todo mundo fala que é Matrix e tudo mais. A gente é engolido por esse sistema a todo momento. E agora, na era de Aquário, chegou a hora de acordar mesmo, porque esse despertar ele foi assim em algumas fases. A gente passou por vários momentos. Não é assim um despertar instantâneo onde tudo é aberto. São degraus de abertura de consciência. Até porque se fosse tudo de uma vez, a gente não aguentaria tanta luz de uma vez só. Então, ela vem em doses homeopáticas. Só que agora, na era de Aquário, principalmente agora em 2026, a coisa está se abrindo muito mais, né? E só vai entender quem já está com um nível assim de abertura consciencial, de expansão consciencial e abertura do chakra cardíaco, que é como que eu disse. Nem tudo a gente entende pela mente, entende pelo coração também. É claro que a palavra explica muita coisa, mas os símbolos também. O símbolo tem uma força muito grande no inconsciente da gente. Símbolos, formas, cores, som. Por isso eu trabalho muito com a música. Eu já coloquei uma música aqui para introduzir o que eu vou falar hoje. Que eu já fiz uma live aí, há uns domingos atrás, falando sobre o arquétipo da arca, que é um símbolo. Isso é um símbolo. É o que a gente vai preservar de importante para carregar daqui para frente. O que não serve mais, a gente vai descartar. E para quem leu o livro, já sabe os códigos de descarte e os de permanência. O que eu preciso preservar? E o que eu preciso soltar? Tem outro código. E aí vocês vão falar, mas que negócio é esse de código, de número para lá, de número para cá? Pois é, gente. Isso aqui é uma elevação consciencial. Chega a um certo nível que a gente não vê mais seres mestres, a gente só vê geometrias e números. Esse é o nível mais elevado. É onde a gente alcança lá 6D, 7D. Não é nem 5D. Não é nem 5D, já é acima disso. Porque na 5D ainda tem mestres, tem mestres ascensos, tem todas essas coisas. Mas um nível acima é pura geometria, pura matemática, e vocês vão entender o porquê desses códigos, tá? Não me achem louca. Agora nós vamos assumir uma postura não de vítimas da Matrix, mas de mestres. Como eu venho falando sempre aí, mestres de nós mesmos. Mas para isso, a gente precisa aprender a sintonizar essa energia mais elevada. Que é assim, gente, a informação ela não está escondida de ninguém. Qualquer pessoa pode acessar informações da 6D e tudo mais. Mas você precisa sintonizar, é como um rádio. É como um rádio. Se você não colocar a sintonia certa, você não vai escutar aquela rádio. Então, eu dei um exemplo nesse desenho aqui, um exemplo didático. Tem pessoas que só acessam informações da 3D mesmo, só o mundo material. São as pessoas materialistas, que não vê nada além disso, só matéria. É o nível que ela consegue acessar, porque tudo é de acordo com a sua crença. Se você só acredita naquilo, você não expande as suas sinapses, é só aquela realidade que você verá. Que a realidade que a gente tem acesso é de acordo com a expansão da nossa consciência.
Tem pessoas que já acessam a 4D, que seria o quê? O mundo astral, a realidade astral. Sabe, as pessoas que fazem projeções astrais, são os nossos sonhos, são aqueles espíritos, pessoas que têm contato com espíritos, seja em centros ou de que forma for, né? São os amparadores, é tudo 4D. Na 5D, isso aqui é uma divisão mais ou menos, a gente bota uns rótulos para ficar mais fácil de entender, né? Mas não é que são divididos em caixinhas, está tudo entrelaçado dentro de uma mesma rede, entende? Só que cada um só acessa de acordo com a frequência que está vibrando. Então, eu posso estar aqui com uma pessoa do meu lado, eu tendo acesso a coisas bem, assim, elevadas, e a pessoa que está no meu lado, está no mesmo local, ela não está visualizando nada daquilo que eu vejo, nem sentindo. Então, não é uma coisa de estar num local, é numa realidade. Fica claro isso para vocês? Então, é questão de sintonização. E essa sintonia que eu trouxe para vocês nesse livro, gente, ela é complexa. É a linguagem dos cientistas, dos filósofos, dessas grandes descobertas. Os cientistas, eles não inventam fórmulas matemáticas, eles descobrem, eles captam de uma realidade que já existe. Porque tudo já existe. E aí a pessoa que consegue sintonizar naquela rádio, ela consegue captar aquilo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que são essas realidades. Primeira coisa, essa dimensão da imanência, da matéria, é despertar, é quando a pessoa é muito materialista, ela vai despertar para ver que existe esse invisível, né? Onde tem essa frequência mais densa. E aí ela vai ter contato com o plano astral, que é a 4D que chamam, né? Então, toda essa coisa do plano astral é a primeira camada onde você tem contato com o invisível. E aí a conexão é o quê? Via mediunidade, com espíritos, mentores, né? Só que o nível astral, ele pega muito o emocional. Ainda é uma prisão muito grande. O aprendizado dessa dimensão é ver que a morte não existe, que há uma realidade além da matéria. Então, ela é útil para isso, ok? E aí a gente tem a fase do despertar para o serviço, que é onde as pessoas começaram a ajudar outras pessoas, aí tiveram conexão com amparadores, com egrégoras de amparadores, né? Aquele estágio mais da consciência altruísta, que quer ajudar a humanidade. E qual foi o aprendizado? É aprender a voltar para a fraternidade, sair do individualismo, é assistência, cura. Então, teve uma fase muito dessas curas, dessas assistências, o benefício à humanidade. E aí a gente vai passando de fase. Depois, teve o despertar para a virtude, que aí já chega na frequência desses mestres ascensionados, que a gente diz que é da quinta dimensão, que é onde começa a consciência cósmica, mas ainda no nível inicial, tá? É onde as pessoas alcançavam um nível de consciência através de meditações profundas, um estado devocional, e o aprendizado ali era o quê? A ancoragem dos arquétipos universais, o amor incondicional, né? A justiça divina, fusão com egrégoras que se libertaram das reencarnações. Essas egrégoras desses mestres, eles já saíram da roda de Sansara e eles nos ajudam para que a gente possa sair também, tá? É um caminho. Só que aí que a gente vai vendo que agora na era de Aquário não para por aí. É aí que vai além. Por isso que o descortinar agora da era de Aquário, ele é muito profundo. Que a gente pensava que o teto era até aí, né?
aonde tem ainda personagens nos orientando. A gente pensava que a última bolacha do pacote eram os mestres ascensionados. Uau, eles já saíram da roda, eles são nossos mestres. Tem algo além, gente. É aí que a gente aprofunda aqui. Vamos lá. Essa é a dimensão da essência, é o despertar da razão pura. Aí a gente pensa, mas o racional é que liberta. Tem muita confusão com a racionalidade apenas do intelecto que conhece muita coisa, que já leu muito e tudo mais. Há uma diferença com a razão pura. A razão pura é essa que vem da sexta dimensão, onde você acessa geometrias, sequências matemáticas e tudo mais que realmente mudam a realidade. Que a nossa realidade é feita de geometrias. Se você muda o parâmetro, você muda a realidade. Eu não sei se vocês já viram palestras, acho até que do Hélio Couto também, que ele falava das geometrias, de como é feita a terceira dimensão, a quarta, a quinta, tudo é uma construção geométrica. Quando a gente muda um parâmetro, muda a realidade. Tá? Vocês estão conseguindo alcançar até aí, gente? E aí, essa dimensão da essência, que é o despertar da razão pura, que ela é acima da 5D. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente está em camadas mais acima. Porque a 5D ainda tem figuras que a gente projeta como seres humanos. Por isso que diz que é o fim do antropomorfismo. Não tem mais figuras que a gente deforma, entende? Forma assim como se fosse um ser. Porque até então a gente vê um mestre com cabeça, tronco, membros, às vezes vê uma luz e tudo mais, né? Mas nesse grau da essência do despertar da razão pura, é som, cor, números, geometrias. É energia. Por isso que Pitágoras dizia que os números tinham energia, as cores, o som, são padrões de energia. Então, vamos supor que a gente tem contato lá com essa camada vou botar 6D aqui. É um padrão de energia que tem lá, de uma informação pura. Para que nós aqui pudéssemos entender aquela energia, ela se plasmava num ser. Por isso que existem os arquétipos. A figura do arquétipo representa aquela energia do padrão da 6D, que não tem forma, mas ela ganha uma forma para que a gente possa compreender. A gente aqui encarnado, a gente lida com matéria, com formas, porque a gente está na matéria, que nós somos energia, nós somos um som nessa orquestra. Cada um de nós tem um som, uma cor, só que a gente se materializa dessa forma aqui, entende? Então, quando a gente recebe alguma informação mais elevada, que chega através de uma forma, é porque essa pessoa ainda está nessa fase ainda de ver formas. Mas quando ela já alcança uma elevação consciencial, ela sai do antropomorfismo. Ai, meu gato subiu aqui na mesa. Espera aí um pouquinho, senão ele vai derrubar tudo aqui. Espera aí, pomponzinho. A consciência acessa conceitos puros, justiça absoluta, sem precisar de uma figura de mestre ou guia. Por quê, gente? Até então, a humanidade está muito acostumada com mestres, com sacerdotes. É um vício da humanidade, de ter alguém conduzindo. Tem que ter uma figura parecida com humana, tanto que a gente bota Deus barbudo lá sentado na nuvem. A gente até humanizou Deus. Entende, gente? Quando a gente chega nesse nível, a gente para com isso. A gente recebe a informação direto. Mente a mente. Não tem intermediários. Lembra que eu falo para vocês, chega de gambiarra. A gente não precisa mais disso.
Só que este é um assunto que ainda não vai alcançar toda a humanidade. Não vai ainda. Mas vai chegar um tempo que sim. A gente está plantando as sementes para esse despertar, para sair dessa dependência de alguém nos conduzindo como uma figura de mestre. Por quê? Porque a gente vai ter acesso direto na noosfera. A noosfera é a camada psíquica, mental da Terra, que está sendo acoplada. Que até então a nossa Terra, ela tem a crosta ali, o nosso, onde a gente está aqui encarnado, tem o astral, que é onde ficam os espíritos, é onde tem toda essa coisa da projeção astral e tudo mais. É muito emocional essa camada, a gente ainda fica preso nas emoções, na reatividade, e agora está sendo acoplado o mental superior. Raros os que conseguiam ter acesso, mas só que tem aquele efeito do centésimo macaco. Uma pessoa aqui puxa essa realidade, outra ali puxa essa realidade, e aos pouquinhos, cada pessoa que puxar a realidade do mental superior, ele vai acoplando. E isso tudo tem a ver com o conhecimento dos maias, da noosfera. Quem estuda lá, Tzolk'in e tudo mais, vai entender isso. E tudo isso tem uma frequência de sintonização, que é o que eu explico no livro. A dimensão dessa harmonia maior, ela lida com frequências. Deixa eu aumentar aqui de novo. São geometrias, ressonâncias com sequências matemáticas. O aprendizado da alma, ela vai enxergar o esqueleto da criação. A gente vai entender o que está por trás de todos os movimentos. Quando a gente olha a arquitetura de tudo como foi feito, a gente entende do porquê que agora a gente está na era da luz, a gente consegue ver do alto, entende? A gente sai daquela posição de vítima lá embaixo, está tudo indo por água abaixo, o mundo está confuso, blá, blá, blá. A gente sai desse ruído e enxerga tudo do alto, do porquê que tudo isso está acontecendo. E aí, na geometria do livro, vocês percebem que tem um Merkabah, né? E dentro do Merkabah tem um círculo verde com 3 notas musicais, que é para centrar a pessoa ali. Não importa o que está acontecendo à sua volta no mundo. Que isso tudo é uma projeção ainda da mente humana confusa. Só que a sua mente já está conectada com a noosfera, com o mental superior. E aí você sai desse looping louco que está o mundo. Então, embora as pessoas à sua volta possam estar passando por experiências confusas, você não estará, porque você está conectado a uma outra realidade. Traduzir isso em palavras é um desafio, eu sei que é, mas a gente vai falando. Quando a gente chega nessa dimensão, que eu chamo de dimensão da matemática, que o grande aprendizado é que Deus não é um homem nas nuvens. Ele não tem forma, não é nada disso. É uma mente matemática perfeita que sustenta todo o tecido do multiverso. Tudo é feito através de frequências matemáticas, geométricas. É uma conexão intelectual e intuitiva. Vocês vão conseguir ligar os 2 lados do cérebro nessa camada de conexão. Por quê? Primeiro, se vem uma imagem, a imagem tem uma informação e você capta aquilo através da sua intuição. Você consegue decifrar quando você está acessando essa camada. Embora seja uma coisa muito abstrata, você consegue decifrar através da intuição. Entende? Então, é uma matemática intuitiva. Esse próprio desenho aí, eu até perguntei para o Jonathan, antes de lançar o livro, eu lancei essa imagem para ele. Perguntei, Jonathan, o que você sente quando você olha para este símbolo? Não foi, Jonathan? E aí ele relatou várias coisas bem interessantes, inclusive essa cor verde ali no centro, que eu já expliquei aqui, ela tem todo um significado. Você vê que é o que mais ressalta ali no símbolo, não é essa cor verde redondinha? É que é para puxar
o leitor para o coração primeiro. Então, a conexão primeira desse livro é com o coração de cada pessoa que tiver contato com isso aí, porque este símbolo vai tocar o inconsciente da pessoa para a limpeza de memórias de forma mais rápida. Sabe por quê, gente? Nós estamos, assim, é como se a gente precisasse de uma pequena aceleração para acompanhar o que está por vir aí, porque a gente já está no cinturão de fótons, a era de Aquário já começou e o relógio já foi zerado. Lembra que eu falei para vocês de Netuno quando entrou no grau zero de Áries? Ele entrou ali, ó, no grau zero de Áries. Aquilo ali zerou o relógio, né? É como se agora a gente precisasse acompanhar a energia elevada que vai entrar, que já entrou. Por isso que tem muitas pessoas passando sintomas físicos. Muita diarreia. O que é essa diarreia? Liberação. É liberação de coisas antigas. É diarreia, é dor de cabeça, é gripe, é um monte de coisa que está tendo muito sintoma físico. Mas não se preocupem, não é para ficar alarmado. É liberação de memórias. Esta canalização, que eu digo, isso daí não foi invenção minha, não, gente. Foi um acesso que eu tive. Tá? Por que eu consegui ter esse acesso? Porque toda vez que você expande as suas sinapses, estudando sobre diversas coisas, você vai adquirindo abstração. E quando você entra nessa abstração, você consegue acessar o canal. E então, o que foi colocado neste livro, que foi uma captação da noosfera superior, é uma forma de abrandar essa passagem de energia que está acontecendo, porque o planeta já elevou a vibração dele e a gente precisa acompanhar, né? Então, eu vou explicar os termos que foram dados numéricos e como que ele abranda essa passagem, para que a gente possa fazer uma limpeza de forma mais harmônica, sem ser um solavanco muito grande, entende? Você teve um acesso consciencial. Isso é muito interessante, sim. Só que eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou uma pessoa especial, um ícone, um avatar, nada disso, gente. É com muita simplicidade e humildade que eu venho dizer aqui que isto pode ser captado por qualquer pessoa que sintonize. Tá? Eu não sou ninguém especial ou única que possa acessar essas coisas. Vocês também podem, tá? É só sintonizar. E é isso tudo que eu estou trazendo aqui, porque a realidade agora, daqui para frente, vai acabar com esse negócio de gente especial para cá, gente especial para lá, porque todos vão estar conectados nessa grande rede. A conexão será altamente telepática. Vai acabar esse negócio de um mestre fantástico. Todos nós seremos mestres de nós mesmos. Por quê? Vamos entrar numa, como é que eu posso dizer? Numa sincronia, tanto que vai ser guiado pelas sincronicidades. É claro que é uma realidade que está em construção, gente, não é assim. Daqui a uma semana, daqui a um mês. Nós estamos acoplando essa realidade aqui. E para que essa realidade acople mais rápido, as pessoas precisam se sintonizar mais rápido. Mas é algo muito simples. A gente só precisa se liberar dessas crenças que a gente se acha pequeno, que a gente precisa buscar ajuda fora. Entende? A gente só precisa limpar as nossas memórias. Só isso. E o que é essas limpezas de memórias? Não é karma, nem nada, não. A gente usa a palavra karma para dizer que o karma são memórias acumuladas, que eu explico no livro, falando até de Fibonacci e tudo mais, que para que a gente pudesse ter aprendizado, aquilo tudo foi se mantendo
no nosso campo. As informações ficavam ali impregnadas. Então, se você teve memórias de dor, aquilo te acompanhava até hoje. Então, você é condicionado por essa dor até o dia de hoje. Essa sequência desse número agora, ela vai trabalhar junto com a Fibonacci. A Fibonacci, ela é útil para a gente poder ter harmonia no campo material. Só que a gente vai conviver com a matéria e com o espírito ao mesmo tempo. É como se a gente fosse se espiritualizar na matéria. Não precisa morrer para se espiritualizar. Você vai se sutilizar na própria matéria. E para isso vai ter que ter duas frequências se sintonizando ao mesmo tempo. O mental superior com a Fibonacci. É isso que eu explico no livro. Por que está tendo muito bug nas pessoas? As pessoas surtando, problemas psíquicos. Está tendo muitos problemas psíquicos que agora tem rótulo para todo lado. Muitos problemas. Por quê? Justamente o campo mental não está conseguindo se ajustar. Porque a sequência Fibonacci ela foi feita para a matéria, para as plantas, para nós, para a construção do nosso corpo e tudo mais. Só que para a mente tem que ter uma sequência mais acelerada, assim dizendo. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? A gente vai precisar acoplar uma nova sequência para que o corpo e a mente se sintonizem e não entrem em surto. Porque a era de Aquário já começou, que é a mente, é o elemento ar. Nós estamos um pouco atrasados, sabe quando assim o alarme vai tocar e a gente ainda não pegou o ônibus para chegar no local e a gente precisa se apressar, precisa pegar um táxi. Então, esse acoplamento dessa nova sequência é para acelerar essa nossa limpeza de memórias. Não é tirar encosto, não é nada disso. Isso tudo ainda é a mente do astral. O que nós temos é informação. E com a mente que a gente tinha anterior, uma mente astralina, a gente via essa informação na forma de um ser deformado, de um ser estranho, mas é apenas informação de resquícios de vivências que ainda estão acopladas. Vejam tudo como se fossem números, cores, coisas assim, que você precisa decodificar. Imagina que você é um computador. E você agora vai instalar um sistema operacional mais avançado. Entende? Imagina isso. Você operou lá com, sei lá, deixa eu pegar um Windows 3.1, lá atrás, de 10 anos atrás. E agora você está com um novo sistema operacional. Só que para esse sistema operacional funcionar, e vamos supor que você tem vários arquivos ali no seu computador, você faz um backup para você não perder as suas informações que você tinha ali de experiências. E aí você instala o programa, o novo sistema operacional. Quando você pega os seus arquivos e coloca nesse novo sistema, um sistema mais avançado, os seus arquivos estão desatualizados, está cheio de resquício de coisas antigas. E aí começa a travar. Por quê? O sistema operacional mais avançado, às vezes, ele não roda certos programas antigos. Estão conseguindo captar? E é mais ou menos isso mesmo, gente. Então, a gente tem programas obsoletos. Programa do medo, programa da culpa, de tudo isso, rodando ainda dentro de um sistema operacional que já está aí, operando, e a gente ainda está lá vibrando no medo, vibrando na culpa. Aí o que acontece? A gente adoece, começa a ter psicose, começa a ter TDAH, começa a ter um monte de coisa. Por quê? Porque o programa está rodando dentro de um sistema que não é mais compatível. E aí a gente precisa limpar essas memórias. E eu vou mostrar aqui como que eu vou chamar de técnica, gente, mas não é uma técnica. É uma informação computacional, para vocês verem como é difícil explicar. Quem entende de informática vai sentir uma lógica nisso que eu estou falando. Mas é que o sistema operacional mudou
e precisa de novos programas. E para isso a gente tem que tirar os programas antigos. Mas, para a gente não perder a referência, existe uma fórmula que ancora a gente, que é como está no livro, tá? Eu tive que usar isso em mim primeiro, antes de escrever, né? Vai acontecer situações com vocês, porque nós vibramos na frequência Fibonacci. O que é o Fibonacci? É o 1 e o 1. Eu vou mostrar isso daqui para vocês em forma de desenho. Ou seja, o meu passado vibra igualmente no meu presente. Tudo o que... Eu digo passado, mas é assim, as memórias das vivências, né? Que pode ser paralelo. Mas tem o mesmo peso no agora. Por isso que a gente se arrasta e fica sempre no mesmo ciclo, vivendo as mesmas coisas. Aí a gente pensa, nossa, de novo esse desafio, eu já passei por isso. E repete a mesma coisa, e repete. Então fica naquele ciclo repetitivo, em looping, na mesma situação. E você não consegue avançar. Porque o peso do passado está igual ao peso do presente. Você arrasta aquilo com muita dificuldade. Com essa nova sequência, o peso muda. Não é 1. Tipo, o mesmo peso do passado é o mesmo do agora. Não é. O peso do agora é 2. E o peso do passado é 0,3456. Ou seja, é menos do que meio. O peso diminuiu. É uma coisa matemática, mas vocês vão ver que faz sentido, filosoficamente falando, tá? Vocês vão entender, gente. Deixa eu ir passando aqui. Então, os 4 sinais de que você já está sintonizando com o mental superior, gente. E aí vocês vão ver na vida de vocês. Eu vou mostrar aqui. Olha só. É o fim do antropomorfismo, ou seja, você não vai mais sentir a necessidade de ter um mestre te guiando, seja de qual nível for. Se for do nível do 4D, são as pessoas que estão presas ainda em centro espírita, consultando espírita, essas coisas. Ou mestre daqui, ou mestre, vocês vão se desprender do antropomorfismo. Vocês vão se conectar direto com uma camada mais sutil de inteligência. Este é o primeiro sinal que você está subindo de nível. É como eu falei, o karma não é nada ruim, é uma informação que está ali. Então, por exemplo, se essa informação que você vivenciou foi algo de muita dor, foi um trauma, ela está ali no seu campo vibrando aquela dor, é uma informação. Você não tem que pagar um karma, você só tem que dissolver essa informação. Só que a humanidade não sabia como fazer isso. Ela ficava rodando atrás do rabo, achando que aquela dor precisa viver de novo, ela precisa pagar por aquilo. Entende? Foram experiências, só que ficou marcado, então você precisa tirar esse arquivo. Entende? Fazer uma limpeza de arquivos. Uma outra coisa aqui, ó, sinais do mental superior. Intuição intelectual. Vocês vão ter muitos momentos eureka, insights, que são lampejos do mental superior. Isso vai se ampliar muito. E sabe por que as pessoas não vivenciavam isso? Por causa do programa do medo e das culpas. Porque incutiram na cabeça da gente que a gente precisa pagar karma. E aí esse programa fica rodando. Enquanto a gente não tirar esse programa, a gente fica refém e a gente não confia na intuição e nessa conexão direta com o eu superior. Essa noosfera, ela pode ser entendida como o eu superior, a nossa camada expandida de consciência, ou seja, é algo fora da Matrix, tá? É esse o truque principal. Quando o desafio aparecer, não ser reativo. Respira, foca no centro. Eu vou ensinar todos esses exercícios aqui hoje, tá? Eu vou explicar tudo, mas o segredo é não ser reativo, porque é a reatividade que aciona o gatilho da informação que está lá bloqueando o seu campo. É a reatividade que aciona, tá? Já falei aqui de Pitágoras e Einstein, que eles tinham acesso direto a essas informações lá dessa noosfera. Por isso que eles trouxeram conhecimentos fantásticos que fizeram
as civilizações avançarem. Se hoje nós temos internet, se temos todo esse avanço tecnológico, é porque eles trouxeram essas informações mais puras lá dessa fonte mais pura de informação. Vamos lá. Então, a virada de chave para se tornar mestre de si mesmo. A primeira coisa, saia do astral, gente. Sai dessa espiritualidade que só vive pedindo ajuda, pedindo proteção. Algo fora de vocês. Saia dessa vibe. Porque se vocês ficam lá estagnados no astral, vocês não conseguem informação do mental superior. Vocês vão ficar nesses chakras de baixo. Aponte ao coração, por quê? Ele é o quarto chakra. Nós temos 3 chakras inferiores, 3 superiores. E o coração está no centro. É o coração que te impulsiona para subir de nível. Entende? Se você fica nesse astral, você está nos chakras inferiores, dependentes de espíritos de mestres e tudo mais. Quando você alcança o seu chakra cardíaco e abre o coração para o entendimento e continua estudando, você ativa os chakras superiores, tá? O mental superior. Conforme vocês vão limpando essas programações que foram colocadas em todos nós, colocaram vários programas na gente, tá? Quando a gente assiste um filme, uma música que tem mal intencionada, qualquer informação que te desvirtue do seu contato com o seu eu superior, é um programa corrompido, é um vírus. Então, a gente precisa limpar tudo isso. Todas essas informações corrompidas que colocaram na gente, para a gente poder ter um computador funcionando 100% com um novo sistema operacional, tá bom? Aqui entra a sequência 2160, que é o que eu vou explicar para vocês aqui. Que o grande ciclo do relógio cósmico é 25.920 anos, divididos em 12 etapas, que acaba sendo os 12 signos do zodíaco. Então, nós temos 12 fases de 2.160 anos, cada fase. Se você multiplicar 12 vezes 2.160, vai dar 25.920. Cada pontinho desse aqui, gente, para vocês verem como todos os conhecimentos se entrelaçam. Quando a gente consegue conectar todas essas pistas que foram deixadas para nós, a gente consegue desenrolar tudo isso. Cada ponta dessa cruz é uma porta de saída. Nós tivemos uma porta de saída na Era de Leão, que foi na Era Atlante. Nós tivemos uma porta de saída na Era de Touro, que foi na época de Krishna. E agora a gente está com uma porta de saída aqui na Era de Aquário, que é aquela ponta lá onde está a Era da Luz ali, onde a gente está recebendo muita informação. Essa faixa de fótons, onde a gente está recebendo muita informação, tudo que era conhecimento místico, daquelas escolas iniciáticas fechadas, tudo isso está sendo aberto. Por quê? Porque chegou a era da saída, de quem conseguir alcançar essa vibração, sair da roda de Sansara. Todo mundo vai conseguir? Claro que não, gente, porque depende do nível de consciência. A pessoa precisa passar pela escola. Ninguém entra na escola lá no pré e já pula direto para a pós-graduação. Ela tem que ir de grau em grau, ensino médio, até chegar lá, senão a pessoa não entende. Se uma pessoa não passou os níveis de experiência que ela precisava passar para ter o entendimento disso que eu estou passando aqui agora, ela não vai conseguir. E está tudo certo. É assim, não existe tempo, gente. Não existe tempo. O que existe é o agora, a experiência. E tudo isso faz a expansão da consciência. Então, essa sintonização agora de 2160 é para sintonizar o canal da noosfera. Nós entramos nesses 2160 anos da Era de Aquário. A gente precisa se conectar com essa vibração desse período. E é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu fiz até esse cartaz aqui bem bonitinho, olha só que legal. Tem aqui, ó, estação de rádio da noosfera. Vocês lembram do dial? Botei esse rádio antigo aqui
porque tem esse dial ali, que é onde vira a estação, né? O dial da noosfera é 2160, que é a contagem das eras. É a sintonia da contagem de eras. E aí eu dei um exemplo ali. Por exemplo, a JBFM. O dial dela é 99,9. 99,9 é o quê? A frequência. Mas para você chegar ali, você tem que girar o dial até lá, não é isso? Então, o dial da noosfera é 2160. Você tem que girar lá, se sintonizar com isso. Se sintonizou, você vai ativar a frequência, que coincidentemente tem a ver com o Tzolk'in, daquela frequência 1320, para a gente sair da 1260, que a 1260 ela nos escraviza de que tempo é dinheiro, e a gente vai para uma nova frequência onde tempo é arte. E vocês percebam que as coisas já estão mudando, não é à toa que tem agora trabalho remoto. A gente está saindo um pouco dessa escravidão do 1260, não é? As coisas estão mudando. E só em estudar sobre as eras, que é o que a gente fez aqui, vocês, sem saber, estavam sendo sintonizados no dial 2160. E o filtro amortecedor, que olha só, gente, quando a gente sintoniza, o AM ele tem uma amplitude maior de alcance. O FM é menor, só que sai o som mais nítido, não é isso? A gente precisa de uma amplitude, como se fosse o AM mesmo. Por quê? Porque o alcance é mais longo, né? Mas pode ter ruídos. E a limpeza do ruído da comunicação é esse 03456 que eu explico no livro. Mas aos poucos vocês vão entender como isso faz sentido, porque na verdade o mundo é matemático. Tudo é vibração, tudo é som, tudo é número. Quando a gente sintoniza com esse número, a gente vai estar se conectando com essa realidade. E agora eu vou mostrar isso aqui de uma forma melhor para vocês entenderem o cérebro da gente como funciona. Que está essa batalha entre o nosso corpo biológico e o campo mental da Terra. Entende? É como se não tivesse... Peraí, É como se não tivesse acoplando direito. É como se o corpo estivesse vibrando de uma forma e a nossa mente de outra forma. E aí aquilo fica confuso. As pessoas começam a passar mal, dores de cabeça e vários sintomas. Por quê? Porque não está acoplado direito às frequências, entende? E aí vocês imaginem que vocês precisam acoplar o mental superior, tá? No corpo físico aqui da matéria. Isso está sendo uma experiência incrível, gente. Nós estamos sendo observados por outras inteligências, porque está sendo uma experiência inédita. Nós vamos acoplar o mental superior vivendo na matéria ainda, tá? Só que tem essa dissonância, né? E a gente precisa fazer uma ressonância para isso encaixar direito. Então tem uma luta ali do velho software, né? Que eu até botei aqui a parte de trás do nosso cérebro, com o novo software, que é o córtex pré-frontal. A gente tem que focar aqui no pré-frontal, que é o comando, tá? É o comando da razão. Aqui na parte de trás, deixa eu até mostrar aqui para vocês visualmente. Espera aí. Aqui está melhor de ver. Essa parte de baixo, que é o tronco, ele tem a ver com nossa sobrevivência, que a gente chama até de cérebro reptiliano, que é onde tem as nossas maiores reatividades. Por questão de sobrevivência, a gente é muito reativo. Nós temos instinto que preserva a vida, beleza. Só que, às vezes, esse instinto, ele é tão enraizado que ele tira a gente da razão, do nosso racional. Entende? E aí a gente tem atitudes como animais. E não como seres humanos, a gente não para pensar. E isso tudo junta com o cérebro límbico, que fica lá no meio, né, dentro. É o encontro daqui com aqui, fica lá no meio, o cérebro límbico, que vocês estão vendo ali em vermelhinho, que é onde estão todas as questões
emocionais. E juntando ali a questão da sobrevivência com as emoções que estão lá, de informações traumáticas, de medo, de culpa e tudo mais, é isso que puxa a gente para trás. São essas informações que a gente precisa resolver e apagar. Então, o sistema límbico, ele tem muitas informações que nos prendem aqui ainda nessa escravidão. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem. Aqui, essa imagem que eu quero. O lobo frontal. O lobo frontal é o maestro que precisa agora reger a orquestra da nossa vida. O lobo frontal, que é a capacidade de tomar decisões. Ele que tem que ser o líder do nosso cérebro. É a nossa intenção. Vou botar a intenção aqui. Só que o que acontece? A gente é levado sempre por aqui. Não é? Muitas das vezes a gente reage sem nem saber por quê, porque a gente está sendo levado pelo límbico e pelo tronco encefálico lá do cérebro reptiliano. E a gente precisa botar o foco aqui, ó, aqui. Entende, gente? E aí vocês vão entender agora. Para vocês verem, ó, a gente utiliza só 7% do nosso frontal. As nossas maiores decisões são pelo sistema límbico e pelo reptiliano. Por isso somos tão reativos. É essa fórmula que eu trouxe aí, nesse livro, que eu trouxe não, que eu captei, tá, gente? Que isso não é autoria minha. A autoria está em quê? Em organizar a informação e transformar num livro. Mas isso não é meu, é do universo. Eu não sou detentora dessa informação. Eu apenas captei, tá? Eu sou só uma mensageira, sei lá, não sei nem o nome que eu dou nisso. Eu só organizei a informação para trazer. Então, a gente fica presa nessa parte aqui, do complexo reptiliano e do sistema límbico. E a gente não usa aqui o nosso neocórtex. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: as experiências que foram vivenciadas, não é que as experiências serão apagadas. O que será apagado é a emoção negativa em relação àquela experiência, porque você vai se elevar acima do bem e do mal, do certo e do errado. A experiência fica gravada, mas o julgamento da experiência que apaga. Que aí você sai da culpa e sai do medo. Porque não há julgamento. É só experiência. Entendem, Gide? Isso ficou claro para vocês? Então, gente, vocês vão entender agora como funciona isso dentro do livro. Eu consegui fazer essa imagem aqui com a ajuda da IA, porque eu tinha isso elaborado aqui dentro da minha cabeça, mas eu falei, como que eu vou passar isso para eles? Mas eu consegui, com a ajuda da IA, formar uma coisa que eu dei o nome de capacete noético, porque o nome dessa sequência que foi colocada no livro é sequência noética. O que é noético? Noético é algo que é uma sequência matemática, que é racional, mas ao mesmo tempo é intuitiva e vem de uma esfera superior. Então é um capacete noético. Por que eu inventei esse capacete? Isso daí foi até... Não é invenção, né, gente? É intuição. A gente capta as informações para que vocês possam utilizar esse número no dia a dia de vocês. 260 é a sintonização do rádio para vocês captarem a noosfera. Ele tem que estar aqui, no frontal. É o peso 2 que vocês têm que colocar. Lembra da Fibonacci? Que tanto o karma quanto o agora tinham o mesmo peso? 1. Agora não. Você agora tem o peso 2. A sua decisão de hoje, ela vale mais do que os karmas passados que você considera negativo. Então, você não é mais arrastado pelas memórias de culpa e de dor. Elas vão ficar com aquele coeficiente ali, ó, 0,3456. E aí você vai me perguntar, mas por que é esse número 03456? É um código de amortecimento e tem toda uma explicação matemática que está lá no livro, gente. Nada aqui é uma ideia solta, porque a geometria sagrada e a matemática sagrada, tudo tem lógica. Não é algo
solto no universo. Essa sequência tem lógica. E lá no livro está explicado. Então, esse capacete é como se fosse uma proteção no dia a dia de vocês. Acordou de manhã. Antes de pegar em celular, antes de falar com alguém, você já acorda pensando nesse número, 2160. E coloca ele na frente aqui numa cor dourada. Vamos usar até cor, porque o dourado é uma cor muito elevada. Atrás você vê esse número 03456 na cor prateada. Como quem diz, eu estou descarregando tudo que não serve mais. E você não precisa saber literalmente o que não serve mais. Você só mentaliza que permaneça no meu agora tudo que é bom e belo. E o que não serve mais, que seja descartado naquela numeração ali. É só vocês visualizarem na mente. Tá? No livro tem vários exercícios lá que eu coloquei. Primeira coisa, não reaja. Que a reatividade é que vai acionar os gatilhos e você vai ficar em loop. Aconteceu alguma coisa? Para e observa. Respira e já ativa o 260 no seu frontal. Comando é a frente. É ele que é o maestro da sua orquestra. Lembra? Lobo frontal. É aqui que você dá o comando com a sua intenção para você controlar a sua vida e não o cérebro límbico nem o reptiliano. Você para, respira e coloca o 260 aqui na cor dourada. Respira. E você imagina que aquela situação desarmônica está sendo descarregada pela sua parte de trás e caindo no chão, como se fosse uma lama escorrendo assim e indo para a terra e sendo dissolvida. É só você fazer isso e fica na sua. Você vai ver que aquilo aos poucos vai se dissolvendo, dissolvendo. Quando você vê, você resolveu a coisa sem fazer nada. Entende? Ação pela não ação, literalmente. Aliás, não é que você não fez nada, você até fez, mas você fez de forma invisível. Você agiu através da energia e não da matéria. Essa é a verdadeira revolução da Era de Aquário. Agora, na Era de Aquário, a gente resolve na elegância, na razão elevada. Você não precisa discutir, você não precisa reagir. Você age no invisível, sem ninguém precisar saber. Você não precisa contar isso para ninguém. Você apenas coloca ali o seu capacete noético, silencia, não reage, e a coisa se dissolve. Que é a reatividade que alimenta a Matrix, gente. Culpa, medo, briga, raiva, isso alimenta a Matrix. Quando você não alimentar mais essas situações que serão colocadas, ela vai se dissolvendo. E aí a Matrix cai, porque não vai ter mais ninguém alimentando. Entende? Faz sentido isso para vocês? Revolução inteligente. Você não está pegando em arma, você não está agredindo, você não está reagindo. Você está agindo com inteligência. Isso é inteligência superior, gente. É inteligência superior. Essa informação é tão linda, gente, que a gente transforma o planeta sem cair uma gota de sangue. Vocês entendem a profundidade dessa informação? Se cada um começar a utilizar essa informação e cada situação desafiadora que vier, você quietinho, fizer o seu exercício mental ali, usando o seu mental superior, tudo vai se dissolvendo sem uma briga. Então aqui, ó, o Fibonacci, 1, 1. O peso do antes era o mesmo peso de agora. Na sequência noética, o agora tem peso 2. Ele vale mais do que qualquer coisa, qualquer programa passado que tenha sido instalado em mim. E esse programa passado, ele vai sendo dissolvido pelo 03456. E por que teve que ser 03456? Porque é um amortecedor, porque não pode ser arrancado de uma vez, senão a gente perde a referência. Se isso tudo é arrancado de uma vez, a pessoa fica meio solta, meio abobalhada no mundo. Entende? Você fica sem chão.
Então tem que ser uma coisa suave. E ao mesmo tempo vocês veem que sai do peso 1 do passado. Você não está dando mais uma importância do 1 inteiro. Ele virou 0,3456. O peso é mínimo. O peso dos programas passados serão mínimos. Essa é a revolução mais bonita que eu já vi. É uma revolução que não tem armas, não tem violência. É em silêncio. Cada um fazendo seu exercício em silêncio. Então, aqui tem um protocolo de ancoragem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Existem várias formas de vocês fazerem isso. Vocês podem colocar na parte de trás do celular de vocês, assim, dentro da capinha, colocar essa numeração. Para quê? Para tirar os resíduos de interferências, até na parte do celular, de tudo que é eletrônico, elétrico, né? Eu até uso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma pulseira de cobre, que também ajuda a tirar a estática, né? Essa energia confusa. Eu ando com essa pulseirinha de cobre. Coloca essa numeração no verso do seu celular, coloca dentro de casa, escreve num papelzinho para você estar sempre lembrando. Então, aqui, um protocolo de ancoragem. Você inspira com os olhos fechados, lenta e profundamente, visualiza o número 2160 na sua fronte. Foi como eu mostrei ali, naquele capacete. Você vê o número ali na frente, aqui na sua testa, que é o lobo frontal, é o seu maestro. E quando você expirar, quando você soltar o ar, você imagina toda aquela angústia, programas que não servem mais, tudo saindo aqui, pela sua nuca, escorrendo para a terra, tá? E aí, no final de tudo, você ancora no coração. Você pode até juntar as mãozinhas assim no peito e dizer, eu opero no tempo natural, o atrito está zerado. E vocês vão fazendo isso. Com o passar do tempo, todo resquício que ainda tiver no campo de vocês, aquilo vai sendo dissolvido. E vocês vão ver que até o final do ano, tudo estará diferente na vida de vocês. E o maior sinal que realmente os programas foram sendo deletados e retirados são as sincronicidades que passarão a acontecer. A sua vida vai ser conduzida por sincronicidade, que essa é a linguagem do universo. Então, um recado bem grande aqui, não seja reativo. A reatividade alimenta o ciclo de repetição. Silencie e mentalmente jogue a reatividade, saindo aqui por trás da sua cabeça. Lembra daquele capacete? Se vocês quiserem, eu até passo a imagem do capacete para vocês ficarem com uma imagem assim, para vocês lembrarem, né? Sempre foi ensinado esse símbolo como algo legal, né? Ele ali mordendo a cauda, né? Nesse ciclo, só que isso é uma prisão. Você correndo atrás do seu próprio rabo, você na roda de Sansara que não sai de lá. Então, este código, gente, da sequência noética, é o Ouroboros soltando a cauda, ele se libertando, saindo do ciclo repetitivo, olha só, é libertação, é transformação. Vou mais ficar mordendo meu rabo, não. Estou saindo dessa condição. Então, olha, a solução está na mão de vocês. A gente precisa ficar independente do passado. Esse peso do passado, ele está saindo de peso 1 para 0,3456. E o protagonismo do agora está ganhando peso 2, tem mais força, a decisão que eu sinto agora. Só que aí tem o paradoxo, porque tudo que você faz agora, ele tem um peso maior. Então, quais são as suas escolhas agora? Por isso que é um paradoxo, porque se você fez algo que não foi muito legal, ele tem um peso 2. E se você fez uma coisa muito boa, ela tem o peso 2 também. E aí, também tem que ter o cuidado para não cair na culpa. Se por acaso você cometeu uma ação que não foi muito legal agora, você já mentaliza esta ação se dissolvendo lá no 03456. Porque senão você entra na culpa. Porque a gente ainda vai cometer alguns erros, até a gente se sintonizar totalmente
no bem e no belo. Enquanto isso, a gente comete uns deslizes. Cometeu algum deslize? Pega o seu 2 aqui e joga aquele deslize para lá, lá para o 0, 3, 4, 5, 6. E se dissolve. E toma a atitude correta no agora de novo, porque o importante sempre será o agora, sua decisão do agora. É viver no presente. A gente vai parar de viver lá no passado, pensando, naquele dia que eu fiz aquilo, que saudade disso. Até saudade a gente vai parar com isso. Vai sair de dependências, de apego, de tudo, porque o que importa é agora. E aí a gente vai viver a vida mais intensamente, a gente vai curtir mais o momento presente. Que existem pessoas presas no passado toda a vida, com saudade de um ente querido que se foi, com alguma situação que cometeu e que não consegue tirar aquela culpa. A pessoa fica presa no passado. Ou então aquela pessoa que fica presa no futuro, pensando sempre em algo que quer conquistar e que não sei o quê, mas sai do presente. A gente precisa ancorar a nossa vida no presente, sair do passado, sair do futuro, gente. Essa sequência é para isso, colocar você no presente, que é no presente que tudo acontece. Então, de vítima, a gente passa a ser criador consciente da nossa realidade. E essa batalha aí que a gente tem entre o passado e o presente acaba, porque você vai ancorar o seu presente sempre com o peso 2. Cometeu algum deslize, ali no peso 2 você já vai ter mais noção mais rápido das suas ações, você vai ter mais responsabilidade com as suas ações. E colocando na mente sempre, não seja reativo, resolva tudo de forma invisível, tá? E essas duas energias precisam andar juntas, a gente não vai se descartar da sequência Fibonacci, porque ela é harmonia pura, só que ela é a harmonia da matéria. E a gente estava preso, a mente estava preso no Fibonacci. E aí é como se o corpo estivesse trazendo a sua mente estava fazendo força para subir e a Fibonacci trazendo a mente para trás. Por quê? O peso 1, lá do início do Fibonacci. Então a gente precisa viver com os dois, porque a gente precisa do corpo. E o corpo, ele precisa da sequência Fibonacci, que a gente faz parte da natureza e precisa da matéria para vivenciar a experiência. Então, a gente está ancorado no Fibonacci e, ao mesmo tempo, na sequência noética, que é a mente. A gente vai acoplar as duas sequências. A responsabilidade aumenta, mas é a oportunidade das dores passadas serem dissolvidas. E as sincronicidades são o sinal. Sintomas de limpeza e harmonização dos chakras superiores. Por quê? A gente ainda vai passar algumas limpezinhas aí. Por exemplo, quem ainda tiver algum resquício aqui do chakra laríngeo, de traumas, que não consegue expor os sentimentos e vai sentir desconforto na garganta. É a forma de limpeza. Mas aí, vocês já sabendo dessa sequência, se vocês tiverem algum sintoma emocional, físico, em relação ao chakra laríngeo, já visualiza o seu capacete, colocando o peso no agora, dizendo que agora você está ancorada no seu mental superior e descarta toda a dor lá por trás. Vocês vão ver que os sintomas físicos vão aliviando. Use esse capacete para tudo, gente. No terceiro olho, dores de cabeça, qualquer coisa que sinusite, tudo que passe aqui nessa dor de ouvido também. Aplica o capacete para dissolver a memória mais rápido, a informação. Eu agora gosto de usar a palavra informação desarmônica do que falar memória. Quando a gente pensa memória, a gente pensa em vida passada, limpeza de vida passada. E olha, isso foi muito interessante, porque eu fiz muito isso. Eu passei 1 ano, 2 anos fazendo limpeza de vida passada. E não acabava nunca, sempre surgia mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Mas eu tive que passar pela experiência para eu saber como era, porque agora a gente vê a diferença. A gente não tem que ficar olhando para trás para pagar vida nenhuma. Porque toda vez que a gente olha para trás, a gente está botando o peso 1 lá, ou o peso 2 na vida passada. E aí a gente não sai da vida passada.
A gente tem que fazer o contrário, não dar importância para o passado, e sim para o presente. A gente não tem que ficar catucando vida passada, não. O foco é no presente. E aí, se surgir alguma ação repetitiva ou alguma doença, algum sinal físico de que algo que a gente considera passado, que ainda está nos prendendo, a gente só libera, a gente não quer saber de olhar para o passado, não. A gente coloca a fórmula e fala, tá, foi aprendizado, o que for útil fica, o que não for descarta. Não colocar o foco no passado. Entendido? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? E o coronário é a mesma coisa. Quando a pessoa sente essas psicoses, surto, alienação, é tudo desregulação. Por quê? Porque a noosfera está descendo e o nosso corpo em Fibonacci não está conseguindo acompanhar a frequência. E aí começa a dar surto. E lá no livro, Protocolo de Socorro Imediato para Mentes em Curto-Circuito, o que isso quer dizer? Justamente essas psicoses. A pessoa que entra em surto, por quê? Porque não está conseguindo acoplar a informação que está descendo. Não tem sinapses suficientes para o acoplamento de uma frequência mais elevada. Aí a pessoa entra em surto. Então, quando você estiver perto de uma pessoa que está entrando em surto, lá no livro tem esse protocolo de como agir na hora, tá bom? Mas assim, gente, vocês não vão sair por aí falando para todo mundo, ó, 0 isso, 2.160 quilos. Vocês vão fazer isso em silêncio. Né? É a magia da vida em silêncio, é a revolução silenciosa, maravilhosa. Então é isso, meus amores, que eu compartilho com vocês, com todo o carinho do mundo, com toda a humildade, que a gente possa se sintonizar nessa energia amorosa. Eu vejo nessa sequência noética uma instrução amorosa das mentes elevadas, que através de um código matemático, racional, traz tanto amor ali nesse código. Gente, é só limpando os resquícios de dores que ainda temos. Que toda essa reatividade do mundo todo não é porque as pessoas são ruins, apenas é porque elas estão com programas velhos rodando em sistemas operacionais novos. Aí dá conflito. Quando a gente entender isso, a gente vai ter mais compaixão por aquele irmãozinho que ainda não entendeu.